só a lei pode dizer quando a ação penal for diferente. Se o Código Penal for omisso, e é o Código Penal que diz qual é a natureza de cada ação, ela sempre vai ser ação penal pública incondicionada. Então, o juiz costuma analisar a quebra de sigilo bancário, o Ministério Público pede, quando existe a chance de ter dinheiro envolvido. Mas assim, não vou enganar vocês, 99% dos traficantes que a gente pega, né, são traficantes que mal têm dinheiro para a conta de luz. São os traficantes usuários, entendeu? Raramente você pega alguém que tem um carro legal, usa mais do que vende e está na base aí dos 20 anos, quando chega nos 30 anos é raro. Dificilmente eles passam dos 30 anos, já foi condenado, já está preso, reincidente. A realidade do tráfico de drogas no Brasil é muito triste. Porque o traficante que é pego é o traficante usuário que normalmente vende para sustentar o próprio vício. O traficante de alto nível raramente é encontrado, muito difícil. Né? Você pensa traficante é aquele que tem um carrão, isso é 1, 2 em cada comunidade aí, e não são pegos, entendeu? Quando são, é raríssimo pegar, entendeu? Raríssimo. Mesmo quando você pega 5 quilos de cocaína, 30 quilos de cocaína, já tive casos assim, é pego com pé rapado, entendeu? Com uma pessoa bem ali da ponta, que estava transportando e nunca entregam quem é. Normalmente a gente sabe, assim, de nome, de boato, mas não chega nessa pessoa nunca. Então é muito difícil. E esse traficante é aquele de 18 anos que é pego, aí sai, cumpre solto a pena, porque pega 1 ano e 8 meses, é primário, aí depois volta para o tráfico. Porque, gente, quem dá emprego para alguém que foi condenado por tráfico? Se a gente pensar eu sei que é muito difícil falar, vocês estão tendo direitos humanos aqui, o professor acho que é policial, né? Então deve ser bem interessante a aula dele. Quando a gente pensa friamente, a gente não está construindo uma sociedade para recuperar ninguém. Porque quando a gente pensa numa pessoa de 18 anos, e olha, muitos aqui já têm bem mais de 18 anos, né? Eu tenho 41, né? Mas não sei se vocês reparam como 18 anos há 20 anos atrás, há 10, era diferente do que é hoje. Hoje, 18 anos, se a pessoa é de classe média, a pessoa é muito imatura, via de regra. Né? Com 18 anos atrás, a pessoa já trabalhava, já corria atrás. Via de regra, a pessoa mal sabe fazer uma comida, às vezes, e é pega com droga. E vai para o presídio. O que acontece com essa pessoa? E sai como de lá? Com chance de ter emprego, alguma coisa? Com chance de emprego, alguma coisa? Não, volta para o tráfico e já pega 6 anos na segunda, com 30 anos a pessoa está condenada a 25 anos de cadeia. A realidade é essa. E é um traficante que foi pego com 10 gramas de cocaína a primeira vez e a segunda com 30. Olha só o custo que isso tem para o Estado se a gente pensar em manter uma pessoa 8 anos na cadeia por causa disso. É muito complicado. O traficante mesmo a gente não pega. Por isso que eu falo que é tráfico hoje no Brasil. Professor, você então é favorável à legalização das drogas? Não estou falando isso. Mas a gente tem que rever isso, porque a gente faz papel de bobo, o juiz, a polícia na rua, que fica lidando com o traficante ali para prender, para soltar, para não sei o quê. E é um trabalho de enxugar gelo, ninguém faz nada para resolver, está cada vez pior. Todo mundo que a gente conhece na fora, muita gente usa droga, que é um fato comum na sociedade hoje em dia. Dificilmente você vai ter um adolescente que não usa, mas esses de classe média alta não são pegos nunca. Então é um trabalho meio sem sentido. Então isso tem que ser revisto. Né? Sai muito caro para o Estado correr atrás disso, para a polícia, enfim. E enquanto isso não mudar, a gente vai ficar enxugando gelo. Enxugando gelo e não vamos pegar quem importa e quem interessa. A realidade é essa. Como? Exatamente, exatamente. Eu tenho 41 anos. Hoje, quando eu vejo... 41. Quando eu vejo o pessoal de 15, 16 da minha época, é muito diferente, muito diferente. Entendeu? Muito diferente, não tem nem comparação. Hoje o mundo é outro, entendeu? É outro e a realidade é muito diferente. E aí, se a gente pensar o que a gente está fazendo, não sei. Né? A gente está deixando de punir outros crimes por conta disso, colocando essas pessoas na cadeia, não temos uma política de prevenção muito grande, batemos palma para quem usa, mas não é pego, só é pego a ponta ali, só o pobre, como eu já falei aqui, né? Então, é uma coisa meio... Porque São Paulo só tem o PCC. No Rio tem a milícia, tem o terceiro comando, tem o comando vermelho e tem o ADA. São 4. Isso. Então, tipo assim, é muito confronto entre eles, é muita guerra. No Rio de Janeiro é muita guerra. No interior também, tá? Se você pegar a região dos Lagos já tem guerra, Norte Fluminense tem guerra, Miracema é uma cidade pequenininha aqui do lado, o pessoal se mata toda semana com guerra de tráfico. São 2 facções ali tentando. Isso.
Mas o que acontece? Eu não sou especialista em criminologia, nada. Mas são níveis de violência diferentes, é difícil comparar. Em São Paulo, a gente tem esse grupo criminoso e pratica crimes diferentes. Lá tem muito sequestro, são crimes mais inteligentes, mais elaborados. Entende? É um crime mais estruturado. No Rio é mais selvagem. O Rio, quando a gente pensa olhando o Rio de cima, se a gente pensar um mapa, tem uma bolha pequenininha ali que é a Zona Sul, e aquele mundo em volta que é uma selva, que a polícia não entra em quase nada ali, se a gente pensar friamente. É terra de ninguém. E se esse grupo resolver invadir, acabou. Então eu acho que no Rio a gente tem essa questão de ser pior porque a gente tem uma grande chance de explodir do nada. São Paulo, eles já mandam na situação, mas eles têm uma situação mais inteligente, um crime mais organizado, entendeu? Mas isso eu acho, entendeu? Hã? Lá é um outro nível. É outro nível. Agora, por exemplo, Friburgo é uma cidade tranquila, a gente não escuta falar muita coisa. Friburgo é muito tranquila, porque são isolados. A gente tem uma polícia militar aqui muito boa, que são de policiais que são da cidade, que não deixam o crime crescer para o centro. E temos uma criminalidade aqui que não quer problema com essa polícia. Mas o dia que vier um líder revoltado que queira mudar isso e comece a fazer extorsão mediante sequestro, roubo à residência, não sei se a polícia em Friburgo dá conta. Sinceramente, eu não sei. Entendeu? A gente fica muito à mercê dessa situação. Tudo quanto é lugar. Miracema, que é aqui do lado, que é quase divisa com o Espírito Santo e Minas, é terra de ninguém. Carnaval, morre gente baleada na rua, final de semana, é líder de tráfico matando líder, tentando roubar o morro do outro, tomar posse o tempo todo. Uma cidade de 20 mil habitantes é calamidade. Toda semana prende adolescente de 14, 13 anos com 9 milímetros. É assim. Friburgo, você não escuta falar disso. E é uma cidade maior. Então, Friburgo é uma bolha. Mas é uma bolha que a gente não pode confundir com a realidade e falar que é muito pior, é muito complicado. Muito complicado. Mas é uma violência ainda não nesse nível. Entendeu? Não é. Essa bolha de Friburgo vai até Cantagalo, Cordeiro, passou ali para cima da região noroeste. Pádua já é outro. Pádua, que tem 40 mil habitantes, é 10 vezes pior que Friburgo. Entendeu? Então, lá você pega adolescente com 9 milímetros, de 13 anos, gente. Já tive um monte de caso assim. Aqui em Friburgo você não vê isso. De fuzil. Miracema é terra de ninguém. A polícia não dá conta. E a polícia é boa. Não dá conta. Não dá conta, entendeu? Aqui é uma cidade muito boa ainda, Friburgo. Muito melhor que Teresópolis, Petrópolis, Nive. Friburgo acho que deve ser uma das cidades mais seguras do país, sem medo de falar. Isso é uma realidade que a gente não vê em muitos lugares. Não, então, exatamente. É muito diferente, né? Então, vamos seguir aqui, pessoal. Regra, então, é ação penal pública incondicionada. Então, sempre que a questão não trouxer dados para vocês sobre a ação penal, vai ser uma ação penal pública incondicionada. Para a questão falar de ação penal pública condicionada à representação ou de ação penal privada, a questão vai ter que dizer. Se a questão não disser, ação penal pública incondicionada. Porque a gente tem uma reserva legal. Só a lei pode dizer quando a ação penal for diferente. Se o Código Penal for omisso, e é o Código Penal que diz qual é a natureza de cada ação, ela sempre vai ser ação penal pública incondicionada. Tá? E essa é a regra geral. Todos os crimes graves são dessa natureza. E aí, gente, quando o promotor de justiça apresenta essa denúncia ao juiz, ou quando essa vítima apresenta essa queixa-crime, o juiz recebe esse papel com essa narrativa de fatos, o juiz tem duas ações que ele pode tomar. O juiz pode receber essa denúncia ou pode rejeitar essa denúncia. Assim como ele pode receber essa queixa ou rejeitar essa queixa. Já vi isso cair em concurso em que forma? A questão te induz a erro, dizendo que o delegado fez um excelente trabalho de apuração, tendo obtido com riqueza de detalhes quem praticou o fato, como o fato aconteceu. O promotor de justiça, na mesma forma que o delegado, também entendeu assim e fez uma denúncia muito boa, e o juiz rejeitou a denúncia. A tendência nossa vai dizer o quê? Que o juiz está errado, que ele não poderia rejeitar. Mas a decisão de receber ou rejeitar não tem vinculação com o bom trabalho feito antes. O juiz pode ler aquilo ali e entender que não há base suficiente para justificar uma ação penal e pode rejeitar essa denúncia.
Se ele entender que não existem elementos suficientes para justificar que aquela pessoa seja colocada na posição de réu. Um exemplo muito comum é o delegado constatar que houve ali tráfico de drogas, o promotor também entender, uma investigação de 6 meses, e o juiz lê a petição inicial e fala, não, aqui a linha está muito tênue e eu acho que está mais pendente para uso do que para tráfico. Nem quero deixar chegar na sentença, eu vou rejeitar de uma vez. Poderia? Pode. Essa análise sobre o cabimento dessa ação penal é sempre do juiz. É o momento em que ele recebe a denúncia ou queixa ou rejeita essa denúncia ou queixa. Acabou. Na verdade, nem vai ser absolvido, porque ele nem chegou a virar réu. A investigação é como se ela tivesse arquivada. E aí, se tiver novas provas, pode retomar essa investigação amanhã. Entendeu? Tem que fundamentar. Isso a gente vai ver aqui agora. O juiz ele tem que avaliar o quê? Ele tem que avaliar as condições, que são legitimidade, interesse de agir e possibilidade jurídica do pedido. O juiz tem que enfrentar esses 3 elementos. Legitimidade é saber se tem base para pensar que aquela pessoa foi quem praticou o crime, se ela é uma parte legítima, se ela realmente tem alguma fundamentação. Se o juiz entende que aquela pessoa, que contra ela foram levantados elementos mínimos suficientes a justificar que ela seja colocada como acusado. Não é prova muito robusta, porque isso vai ser produzido durante a ação penal, mas elementos mínimos suficientes a convencer o juiz que ela deve ser processada. Interesse de agir. O juiz tem que ver se essa pessoa tem que ser processada porque porque o Estado pode ainda aplicar alguma pena. Quer ver um caso aqui que não tem interesse de agir do juiz? O juiz não tem interesse, vamos botar assim, naquele processo? É estranho falar assim, mas é exatamente isso. O juiz fala, não tem interesse nesse processo porque esse processo não vai dar em nada. Por exemplo, se o juiz percebe que já está prescrito. O delegado entendeu que não, o promotor entendeu que não, porque eles entendem que essa pessoa merece uma pena de 10 anos. Mas o juiz olha ali, quem aplica a pena é o juiz. O juiz fala, não, mesmo se essa pessoa for condenada, ela é primária, bons antecedentes, tudo, a pena máxima que eu vou dar aqui vai ser 1 ano e 8 meses. Prescreve em 4. Já tem 5 anos de investigação, então rejeito de plano. Eu vou fazer essa ação penal inteira, ouvir testemunhas, tudo para quê? Para nada. Então o juiz fala, não existe interesse do Estado em dar prosseguimento ainda. Não, aí quando o juiz condena, que acontece do juiz não perceber que deu prescrição, às vezes o juiz só vai saber a pena no final. Então o processo levou 2 anos, o juiz dá a pena, deu uma pena de 6 meses, já caducou, em 3 anos caduca, em 3 anos prescreve. Aí o juiz vai dar a sentença dizendo que condenaria, mas que como houve a prescrição, já deixa a pessoa já deixa de aplicar uma pena, aquele caso ali, e manda arquivar. Aí a ficha dela fica limpa. Qualquer tipo de... Menos a tortura, que é imprescritível, e agora a injúria racial, os crimes de racismo, tá? Então, a exceção está na Constituição. Boa pergunta, se a questão... Isso até é direito penal, né? Mas não sei se foi falado. Crime de tortura, gente, por força da norma constitucional, e o crime de racismo, né, que é a injúria racial, eles não prescrevem. Ah, professor, posso responder por isso 50 anos depois? Posso, tá? Não prescreve, não tem jeito. Só esses dois? Só esses dois. Todos os outros têm um prazo de prescrição máximo no Código Penal, tá? Então, a questão diz para você que teve uma tortura, 30 anos depois eu resolvi contar que eu fui torturado e quem foi. Se eu tiver elementos, se a pessoa estiver viva ainda, ela vai responder, tá? Agora, se a pessoa estiver morta, não vai, obviamente, o juiz vai rejeitar aqui porque não tem legitimidade, não tem ninguém a ser processado, a pessoa já morreu. Aqui no artigo 107 do Código Penal, não sei se vocês chegaram a estudar esse artigo, ele diz que não as hipóteses em que não vai haver punibilidade, que o Estado não pode punir a pessoa. São causas de extinção da punibilidade. E aí o juiz pode, olha só, reconhecer de ofício. O que é de ofício? O juiz pode reconhecer sem ser provocado. Ele viu que uma das situações está presente, ele já pode rejeitar essa ação penal, e se a ação penal já tiver começado, ele pode julgar improcedente, cancelar essa ação penal. E aí diz lá, ó, se o agente morrer, acontece toda hora, gente, processo de tráfico, quantas vezes chega no fórum a notícia que a pessoa morreu? O pessoal até fala, menos um processo, entendeu? No mesmo dia a gente pega e arquiva aquilo, porque acabou. Morreu, não importa. Aí a questão pode falar assim, não, mas tem que apurar se a morte foi criminosa. Não importa. Esse agente criminoso morreu, esse processo vai acabar. Vai ter um processo para apurar a morte dele, se for o caso. Mas esse em que ele está respondendo como réu, acaba pela morte dele. Segundo inciso lá, ó, anistia, graça ou indulto. Chegaram a estudar esse direito penal aqui? Só para você. O Baruch comentou? Tá.
Só para lembrar, não precisam saber detalhes sobre isso, mas a questão pode trazer vocês a erro, porque esses institutos são decretados pelo presidente da República. Não sei se já ouviram. Todo final de ano, os presidentes costumam fazer um decreto de indulto, de graça, anistia. Eles escolhem. Hã? Então, eles escolhem quem vai ter esses benefícios. Só que a gente tem algumas exceções, né, que não são suscetíveis a graça ou indulto ou anistia, que são os crimes hediondos, né, o tráfico de droga. Tráfico, tortura exatamente. Mas a questão, se trouxer isso, eu acho que vai ser bem detalhado, porque vai ficar uma questão relativamente fácil. Mas como regra geral, tirando as exceções, se o presidente fizer, o juiz tem que acatar, não tem jeito. O presidente tem esse poder? Tem esse poder. Ele pode fazer isso? Pode. Não se pegue em detalhes. O presidente fez um decreto injusto porque liberou todo mundo que furtou o banco. Pode. Não, é um ato do presidente mesmo. Não tem como. O presidente tem esse poder muito grande de poder causar. Teve um caso famoso com o ex-presidente Bolsonaro de um. Exatamente. Foi maior discussão se ele podia fazer aquilo ou não. É um atributo do presidente da República, que é a maior autoridade do país. Então, a lei dá um certo poder a ele de poder ser superior ao judiciário em alguns atos, né? E não tem como a gente questionar. Estamos o quê? A gente falou isso ontem, apegados à lei. Se a questão disser para vocês que houve uma anistia, graça ou indulto, sendo permitida, não sendo caso de tráfico, terrorismo ou tortura, o juiz vai ter que acolher e acabar com aquele processo ali, na fase em que ele estiver. Acontece muito também de pessoas já condenadas e cumprindo pena. E aí se extingue a punibilidade. A pena dessa pessoa não vai cumprir mais pena e vai ser solta, tá? Inciso 3º, pela retroatividade de lei que não mais considera o fato como criminoso. O que é isso? É quando vem uma lei nova que diz que aquele fato não é mais crime. Isso aconteceu quando veio o Estatuto do Desarmamento, por exemplo, em relação à posse de arma de fogo, deu um prazo para as pessoas regularizarem e quem fosse pego com arma naquele período não responderia. Se a lei mais nova diz que uma conduta não é mais criminosa, essa lei volta para todo mundo, inclusive para quem foi condenado. Tá? Não vai atingir fatos futuros, mas os fatos pretéritos valem para todo mundo ali. Tá? Só em boa parte, só para beneficiar. A pena do homicídio hoje é 6 anos, a pena mínima. Fui condenado por homicídio, peguei uma pena de 6 anos. Amanhã veio uma lei nova e mudou essa pena para 8. Vai me prejudicar? Não. Se a pena nova passou para 5 anos, opa, minha pena, vou ganhar 1 ano aí de benefício, porque a pena máxima foi reduzida, a pena desse crime. Então eu tenho que ser beneficiado, tá? E o juiz tem que aplicar. E se essa lei nova disser que aquela conduta não é mais crime, rua na hora. Vamos pensar que amanhã mudem a lei de drogas e digam que o uso de drogas não é mais crime. Todo mundo que respondeu pelo artigo 28 da lei de drogas vai ser absolvido. Inclusive, sai da FAQ a anotação desse crime, porque deixou de ser uma conduta criminosa, passa a ser primário, entendeu? Só lembrando, gente, o uso de drogas é crime, na prova tem que responder assim, tá? Porque tem essa discussão toda se é crime, se não é. Na prova de marcar, o uso de droga é crime, tá? Só não tem pena privativa de liberdade, pena de prisão, mas é crime. Tá? Não teve ainda a descriminalização do uso de drogas no Brasil, tá bom? Uso de droga admite prisão em flagrante? Falamos ontem. Não sei se vocês sabem, eu falei ontem, que todo crime com pena máxima de até 2 anos é pequena, de menor potencial ofensivo. E aí só tem a prisão captura, mas não tem a prisão conversão em prisão preventiva. Não há inquérito, só o termo circunstanciado, e não tem a prisão preventiva, não vai ser mantido. Uso de drogas, qual é a pena? Não tem uma pena de tempo, é advertência, é demonstração verbal. Se não tem pena de tempo, é menor que 2 anos, concordam? Então, posso ter a captura, o policial me viu usando droga ali na esquina, me pegou com a droga na mão e no bolso. Ele pode me prender em flagrante? Pode. Vai me conduzir à delegacia? Vai. Só que lá, se eu assinar o termo circunstanciado, eu vou ser solto e não vou ter uma conversão dessa minha prisão em prisão preventiva. Tá? Eu vou responder solto a esse processo de uso de drogas. Tá? Como é que funciona a advertência verbal? É processo penal e pode cair. O juiz senta na frente da pessoa, na sala de audiências, e fala: a droga faz mal, acho que o senhor deve parar de usar droga. Milhões de vezes. Milhões de vezes. Tem que avisar que se eu for pego de novo, a próxima medida pode ser mais grave, pode ser um tratamento, alguma coisa, e o senhor deixa de ser primário, na próxima o senhor pode ser reincidente. Mas é assim, não tem jeito. Né? Marca-se uma audiência.
Não, e marca-se uma audiência, o oficial de justiça vai até a casa dessa pessoa, intima essa pessoa, olha o custo disso. Essa pessoa vai até o fórum, tem que ter o secretário do juiz, policial, todo mundo, para a pessoa sentar e ouvir do juiz que droga faz mal. Quantas vezes a pessoa senta drogada na mesa, entendeu? Que você vê nitidamente. Muitas vezes. Muitas vezes. Exatamente. Inciso 4º, pela prescrição, decadência ou pela impção. Então, se essa ação penal já está prescrita, como a gente falou, decadência também aqui é o fator do tempo, né? Por exemplo, nas ações penais privadas, a pessoa tem 6 meses para oferecer a queixa-crime. Se ela não ofereceu, ela não pode mais oferecer. É assim? 6 meses é um prazo curto. Nas ações penais privadas, ela só tem 6 meses. Muitas vezes a pessoa chega na defensoria, um advogado, depois de 6 meses e não percebe, não sabe, né, que o prazo é de 6 meses. Mas já acabou o prazo, não posso mais oferecer queixa-crime? Não pode. Na ação penal privada, o prazo para oferecimento da queixa-crime é de 6 meses. Pela renúncia do direito de queixa ou pelo perdão aceito nos crimes de ação privada. Então, nessas ações privadas, se eu tiver perdoado a pessoa e ela tiver como comprovar que eu a perdoei, uma mensagem no celular, te perdoo, uma gravação, não posso mais depois voltar atrás e representar e oferecer uma queixa-crime contra essa pessoa, porque esse perdão é irrevogável. Eu não posso voltar atrás com esse perdão. Pela retratação do agente, nos casos em que a lei admite. Então, se o agente criminoso ele se retratou, ele não vai responder. Por exemplo, num caso de injúria, eu xinguei você, mas no caso de difamação, eu falei que você pratica uma coisa errada, mas eu me retratei e te pedi desculpa, não respondo mais. Se isso acontecer antes da ação penal ter sido iniciada, essa retratação tem o poder de impedir que eu seja processado posteriormente, tá? E pelo perdão judicial nos casos previstos em lei, quando o próprio juiz perdoa a pessoa. O juiz pode perdoar também? O juiz pode perdoar em algumas hipóteses. Quando? Quando o juiz entender que as consequências do crime já são mais danosas a esse acusado do que a própria pena em si, né? Não sei se você já lembra do caso famoso, já um pouco antigo, da Cristiane Torlone, que atropelou dando ré ao filho dela. E o filho morreu na garagem da casa dela. E ela respondeu por um crime de homicídio culposo e o juiz aplicou o perdão judicial. Entendeu que nenhuma pena ia ser mais sofrida para ela do que a perda do próprio filho. Então é uma hipótese de perdão judicial e acontece bastante em casos culposos, normalmente. Então o juiz, em tese, ele pode aplicar o perdão judicial quando ele entender que as consequências desse crime são mais danosas do que qualquer pena que ele possa aplicar. E aí vamos voltar aqui, falar de legitimidade um pouquinho. Nós temos a legitimidade passiva e a legitimidade ativa. A legitimidade ativa tem relação com quem pode iniciar esse processo penal. E aí a gente já falou aqui que se a ação penal for pública, será o Ministério Público. Se a ação penal for privada, vai ser o ofendido, e aí aqui uma pegadinha, e o seu representante legal. Então, se a pessoa acho que até a gente falou isso aqui, se a pessoa é criança, não tem capacidade ainda, o pai ou a mãe, ou esse curador, esse guardião, vai poder fazer essa representação por ela, né? E aqui não esqueçam, na morte ou ausência, essa legitimidade passa ao cônjuge, ascendente, descendente ou irmão. Então, num caso em que eu fui vítima de um crime de ação penal privada ou condicionada à representação, por exemplo, uma ameaça, e vim falecer depois, a ameaça, o Estado só pode proceder com a ação penal se eu disser que eu quero, eu tenho que representar. Mas eu morri depois, infartei e morri. Essa pessoa vai ficar impune? Não. Essa legitimidade passa ao meu cônjuge, ascendente, descendente ou irmão. Só se eu morrer. Se eu for vivo, essas pessoas não podem falar por mim, não. Agora, se eu morrer, essa representação pode ser feita por essas 4 pessoas. Cônjuge, que é marido ou mulher, ascendente, né, que é pai, mãe, avô, avó, descendente, que é filho ou neto, e irmão. Tá bem? E a legitimidade passiva é quem pode ser réu de uma ação penal. Quem pode ser réu, gente? Pessoa física com idade mínima de 18 anos. Inimputável não tem legitimidade passiva. Inimputável pela idade. Menor de 18 anos não pode, gente, não tem exceção, não pode ser réu de uma ação penal. Questão coloca lá, uma questão boa para cobrar, porque está na moda e o examinador gosta disso. Fulaninho de tal, de 15 anos, entrou com um revólver na escola e matou 17 alunos e 2 professores. Responde por algum crime? Nenhum crime.
Menor de 18 anos não responde por crime. Se a questão falar em crime, já está errado. Não tem jeito, professor, não tem. Ele vai responder por ato infracional só. Mais do que ele pode pegar uma internação de até 3 anos. E responde na Justiça da Infância e Juventude, não é na vara criminal. Ele não vai ser réu nunca, tá? Não vai ser réu. Agora aqui está falando em inimputável. E o inimputável do direito penal também pode ser o deficiente mental. Deficiente mental pode ser réu na ação penal? Pode. Não vamos errar. Ué, professor, mas a pessoa é demente, é doente mental séria, não sabe nem se é dia ou noite. Ela vai responder uma ação penal? Vai responder igual a pessoa que é consciente. A única diferença vai ser na aplicação da pena. Então, até a sentença, o processo anda igualzinho de uma pessoa que é sã e uma pessoa que é deficiente mental. Não tem diferença. A única diferença é na pena. Então, o deficiente mental, ele é réu como se fosse são e consciente. E qual a diferença na pena, gente? Ele não pega pena privativa de liberdade. Ele pega medida de segurança. Então, o nome aqui é medida de segurança, que pode ser um tratamento ambulatorial ou uma internação em um hospital psiquiátrico, tá? Na Justiça de Infância. Isso, mas aí só para a gente não errar, não tem inquérito. É ato de apuração de ato infracional. A gente fala ai, ai. Ai, ai. É auto de investigação de ato infracional. A polícia faz, boa pergunta, é na delegacia, só que não é inquérito. Inquérito é só para maior de 18 anos. É um auto de apuração de ato infracional. Ai, ai. Delegacia vai fazer tudo, ouvir vítima. Fulaninho de tal, de 16 anos, estuprou a menininha da rua dele que tem 15. Eu posso falar estupro? Não, é ato infracional análogo a estupro, porque estupro é crime. Ele praticou um ato infracional que é como se fosse um estupro. Então o termo é esse, ato infracional análogo a crime. Aonde que a mãe dessa vítima vai? Delegacia. Pode no conselho tutelar? Pode, mas o conselho tutelar vai ter que levar a delegacia, porque quem é por ato infracional também é delegacia. Vão ouvir as testemunhas, vai fazer a perícia, vai encaminhar essa vítima para o Instituto Médico Legal para fazer um exame de corpo de delito. Como se fosse um inquérito, mas o nome não é inquérito. Tá? É um auto de apuração de ato infracional. E quando ele acabar, o delegado não vai mandar isso para o promotor da criminal, vai mandar para o promotor da infância, que vai resolver se vai entrar com uma representação pela prática de ato infracional. Não vai ser denúncia ou queixa. Queixa, denúncia, inquérito, só maior de 18 anos como acusado. Se é menor, não tem isso. Ia perguntar alguma coisa? Perfeito. Não. É ato infracional análogo a crime, que é essa situação, é quem está entre 12 e 18 anos. A partir do momento que eu completei 12, eu já posso responder por ato infracional. Se eu tenho menos de 12 anos, eu não respondo por nada. Mas o menininho de 11 anos entrou no colégio com um punhal e enfiou na barriga do professor. O professor morreu. Não responde por nada? Por nada. Não tem previsão legal, por nada. Tá? E aí, gostou dessa aula? Muito boa, né? Então faz o seguinte, deixa o seu like para que esse vídeo chegue ainda mais longe. Aproveite para se inscrever no nosso canal, ativar o sininho para não perder nenhum conteúdo. E por falar nisso, gente, a terceira parte dessa aula tá aqui, olha, em algum cantinho dessa tela, é só você clicar e continuar acompanhando.